O Mário Ferreira, o problema é o seguinte, o problema é que mesmo o pessoal filosófico que estudava, via aquele gigante, sentia uma inveja, mas uma inveja sem fim. Sabe aquela inveja que mata, que o sujeito se sente um rato no esgoto? Então o que ele tem que fazer? Tem que sumir com o Mário Ferreira, ele não aguenta. Então, o Mário Ferreira foi um dos grandes filósofos do século XX, talvez o maior dele. Oitava aula de economia moderna. Vamos hoje tratar do escambo, do que se refere à lei da oferta e à lei da procura. Em nosso tratado de economia, estudamos esta famosa lei de maneira tripartida, pois verificamos que existe uma verdadeira lei da oferta, uma verdadeira lei da procura e, por sua vez, uma verdadeira lei que decorre da interatuação da oferta e da procura. Para aquele tratado, remetemos àqueles que desejarem estudar mais profundamente as relações entre a oferta e a procura. Nós vamos, nesta aula, apenas examinar esta lei sobre o aspecto da sua reciprocidade, isto é, enquanto correlativos, isto é, a lei da oferta e da procura. A economia é alguma coisa que se desenvolve no tempo e, consequentemente, apresenta variações no referente à produção, que sofre não só modificações de caráter quantitativo como qualitativo, como, por sua vez, provoca modificações na demanda desses produtos, na procura desses produtos, o que, como consequência, tem provocado, ora altas, ora baixas de preço, que são como que resultados da interatuação desses dois aspectos fundamentais da economia. Pode dar-se, assim, uma diminuição da oferta quando a procura permanece estacionária. Quer dizer, os artigos oferecidos são menos do que aquela procura normal. E pode-se dar um aumento da procura por qualquer causa, por um desejo de aumentar a satisfação das suas necessidades, ou também, às vezes, porque a própria oferta reduz. Como se processa dentro da economia a busca do equilíbrio ante estas variações? Quando há diminuição da oferta, naturalmente, os preços tendem a subir. Então, o governo intervém, taxando os preços
estabelecendo tabelamentos, freando por todos os meios que lhe é possível essa alta. Mas, note-se bem, as consequências do que surge daí. Da diminuição da oferta decorre, inevitavelmente, a diminuição da cifra dos negócios. Da diminuição da cifra dos negócios decorre o aumento do preço de revenda. E o aumento do preço de revenda decorre a diminuição do benefício. E a diminuição contínua do benefício tem que, inevitavelmente, conduzir à perda. Então, consequentemente, se verifica que essa taxação de preços que o governo realiza é um remédio empírico. E, portanto, se é empírico, só pode ser um remédio provisório, porque, no decorrer do tempo, dadas as consequências advenientes, ele se tornará inoperante. Vamos agora ao segundo caso. Há um aumento da procura. Todos buscam mercadoria. Então, o que acontece? Se há aumento da procura, sem dúvida, há um aumento do poder de compra. E este poder de compra manifesta-se de muitas maneiras. E, nesses momentos, a ação do governo torna-se praticamente inoperante. Ele nada pode fazer para impedir que tais coisas aconteçam. Analisemos esses dois casos. Por exemplo, no caso da predominância da oferta, vê-se que toda legislação para impedir a baixa dos preços é inoperante. Há muita produção, pouco poder de compra, a oferta é grande, a procura é menor, os preços tendem a baixar. Ora, é preciso compreender que ninguém vai baixar os preços, vai reduzir o seu benefício, se não tiver uma razão muito forte para fazê-lo. Por exemplo, se não for constrangido a fazer, ou na expectativa de aumentar o volume de vendas, reduzindo o seu benefício em cada operação, mas aumentando no volume total das operações. Nenhum decreto pode impedir, por exemplo, que um comerciante seja forçado a baixar os preços para forçar também a venda. Se ele tem um super estoque, ele precisa solver compromissos, ele tem necessidade de transformar a sua mercadoria em meios de pagamento. Ou então, essa mercadoria está desinteressando cada vez mais ao povo. Não é mais novidade, está envelhecendo. E há necessidade, portanto, que ele baixe os preços para torná-la interessante. Em face de dificuldades financeiras, ele se vê forçado a vender as suas mercadorias, a oferecê-las em melhores condições, ou de preço ou de pagamento. E tais soluções são normais.
se observar bem dentro da economia, estas flutuações que se dão entre a oferta e a procura encontram, com o decorrer do tempo, formas de equilíbrio. Há um excesso de oferta que força a baixa de preços, sobrevém inevitavelmente o desinteresse pela produção e, consequentemente, uma alta cada vez maior daquele produto e depois a compensação. Essas compensações são inevitáveis. O mesmo se dá no inverso. Se uma mercadoria é muito procurada e aumenta extraordinariamente o seu preço, em breve ela será produzida em maior escala e seus preços voltarão ao normal. E o consumidor, se prestar bem atenção e fizer um cálculo de comparação entre as diversas fases, verificará que há compensações. O que ele hoje pagou mais, pagará menos amanhã. Porque, na verdade, é uma lei natural da economia. A lei da oferta, a lei da procura e a lei da oferta e da procura. Em todos os tempos e em todos os ciclos, esta lei esteve vigente. E ela existirá sempre. Por mais dirigida que seja uma economia, essa economia não poderá libertar-se do domínio dessa lei.